resto eu não entendo, tá? Política, eu não entendo nada. O que falta na região de vocês, não na escola de vocês têm escolas de excelência. O que falta na região, em volta de vocês e até um pouco na escola de vocês? Está faltando livros e conhecimento ou falta limites e valores? Gente, se eu perguntar para o pai na casa dele, ele vai dizer a mesma coisa, não vai me dizer isso? Ele entra na escola dizendo isso hoje. Hoje, 70% das preocupações dos pais com as escolas tem relação com o comportamento e não com o conhecimento. Vocês já viram isso? Estou errado, gente, isso? É uma pesquisa informal, mas na prática é isso que vocês estão vendo na escola? Porque a crise desse século não é de conhecimento. Um menino de 4 anos sabe que ele encontra tudo no Google. Principalmente o nosso cliente, ele já tem Google na casa dele. Ele tem o tablet, ele tem tudo isso. Porém, falta a eles estruturas básicas para que esse conhecimento faça sentido. Porque se eu não tenho valores, gente, o conhecimento é só uma letra. Eu tenho um amigo meu, ele já morreu, sabe? É o Gianzinho. O Gianzinho, gente. O Piaget, o Gianzinho. O que o Piaget dizia? Que existe na educação 2 momentos. O momento do significado e o momento do significante. O significado é um conceito, é fácil de ensinar para alguém. Cadeira é isso. Agora, saber como usar essa cadeira no momento adequado, isso já é mais difícil, isso é comportamento. Nós estamos num século, gente, aonde o significado se pega no dedo na internet, mas as pessoas não sabem mais o significante de nada. É difícil o cara usar a cadeira para sentar, ele quer usar a cadeira para dar na cabeça do outro. O que quer dizer isso? Que ele sabe o significado, mas que ele perdeu completamente o sentido do significante. O significante é comportamental. Então, nesse século, todas as escolas estão, claro, que chamadas a desenvolver o conteúdo, mas chamadas a desenvolver na mesma forma esse tal comportamento. E Max, entendi, estou entendendo. O que veio substituir, então, essa memória, essa relação do conhecimento, por uma relação um pouco diferente? Se eu pudesse trazer uma palavra que representa esse desafio e que os autores desdobram a partir da ideia da formação, eu diria que nesse século nossas escolas têm que ter... Vai, computador. Tem que ter um pouco a cara daquela criança ali, ó. Um pouco sapeca, um pouco arteira. O que ela está fazendo? Está piscando. Gente, olha, a criança de hoje não fica parada nem na fotografia, quanto mais na escola. Então, quem está esperando escola de criança parada, vende o negócio, porque não vai dar. Elas vão ser cada vez mais agitadas. E os autores dizem que tem 4 palavras que representam a construção de um ambiente escolar, de um professor e, consequentemente, de uma comunidade que possa efetivamente fazer frente às transformações do futuro. E a primeira palavra que tem que estar na ponta da chuteira das nossas escolas, e tem a ver com o tema do nosso evento, porque do tema da nossa palestra, aprendizagem criativa, é a palavrinha chamada curiosidade. Nesse século, nós temos que descobrir aonde é que nós podemos transformar a nossa escola na escola do curioso, como é que nós podemos fazer com que os nossos professores sejam mais curiosos, para inspirar alunos que sejam curiosos. Mas por que isso é importante, Max? Vou fazer uma perguntinha para vocês simples, gostaria que vocês respondessem. Quem é que gosta aqui de vez em quando dá tempo, de ver televisão? Levanta a mão. Televisão. Jornal, futebol, novela, sacanagem, essas coisas todas. Cada um vê o que quer na TV. Até na novela a Carminha vai morrer, mas não vai ser eu que vou matar ela, tá bom, gente? A semana passada eu me mataram na novela, mas eu não morri ainda, né? Eu tô lá ainda na novela. Vocês não lembram? Eu tô lá, tô na novela lá. Botaram em minha homenagem o nome, né? Cara safado, etc, professor, bota o nome de Max lá. Mas, Max, o que todo mundo vê TV? E todo mundo viu também, nos últimos 5 anos, o jornal da TV. Mesmo aqueles que não gostam do jornal da TV, leram o jornal escrito, ou ouviram o jornal da rádio, ou leram as revistas temáticas. Todo mundo aqui lê revista temática. Na nossa área da educação, Nova Escola, Aprendizagem, Atividade de Experiência, ou na área da economia, Exame, você, Forbes. Bom, todo mundo aqui convive com revistas temáticas também, não só com jornal e televisão. Nos últimos 5 anos, sempre que a revista temática, ou jornal da televisão, ou da rádio, fala de pessoas de sucesso, escolas de sucesso, empresas de sucesso, professores que são protagonistas,
diretores que fizeram algo que marcou a comunidade. Sempre que a gente fala de pessoas ou instituições que são protagonistas ou que venceram, a gente diz assim nos últimos 5 anos: são pessoas e instituições que têm diferenciais. Já ouviram falar nisso, sim ou não? Sim, todo mundo já ouviu falar mais. Isso é óbvio. Estou começando a gostar da palestra. Eu preciso de diferenciais para aumentar a matrícula agora. Daí já começou a matrícula. Não entendo nada de matrícula. Eu entendo só de aprendizagem. Max, como é que eu consigo diferenciais? Tem professor de português aqui? Levanta a mão para mim, por favor. Tem algum? Muito bem. São normalmente o primeiro que matam o professor de português. Depois matam de matemática. É por isso que eu tirei educação física e artes, que é para não morrer jamais. Também ninguém convida para o conselho de classe, mas isso não é o meu caso. Max, professor de português sabe. Por quê? Porque leu o Aurélio já várias vezes. Como é que eu consigo diferenciar? Está na palavra. Quando eu faço as coisas de forma diferente. Max, como é que eu faço as coisas de forma diferente? Na educação. Na educação, quando eu mudo os meus métodos, quando eu mudo a forma de gestão, quando eu transformo a forma com que eu relaciono, proponho e interajo com aqueles que estão à minha volta. E Max, qual é a potencialidade que eu tenho que ter em mim, na minha escola, nos meus professores, para fazer as coisas diferentes? O título da nossa palavra. E também todo mundo já leu nas revistas temáticas. Eu tenho que ser criativo. Neste século, para fazer diferente, eu tenho que ser criativo. Todo mundo já viu isso, não viram isso nas revistas? Criatividade está na moda, criatividade vai salvar a escola. Por que se fala tanto da criatividade, Max? Porque ela é a única capacidade, muito obrigado, ela é a única capacidade humana que neste século pode nos dar esse poder de produzir o novo, de achar diferenciais. E por que isso é importante, Max? Porque tudo que não é criativo, uma máquina já realiza, gente. Tudo que é repetitivo, as máquinas já fazem. A única diferença é se a gente tem dinheiro para comprar a máquina ou não tem dinheiro para comprar a máquina, mas já tem máquina que faz. Agora, máquina não cria, máquina não gera novas ideias, máquina não produz o novo. Por isso que criatividade é algo tão importante para estar na nossa gestão, para estar na nossa coordenação pedagógica e para estar na nossa sala de aula. Na gestão, a gestão criativa tem muitos protagonistas e muitos autores. Até aqui, o padre, padre, né? Desculpe ele chamar com atividade. O padre ressaltou um grande autor sobre gestão criativa, que é o Domenico De Masi. Trabalhei com ele, um italiano muito bom, que desenvolve essa ideia de uma gestão que valorize o criar, que valorize o tempo livre para quê? Para ter novas ideias, para colocar onde essas ideias? Dentro do negócio. Porém, a criatividade na escola também é uma capacidade fundamental, não só para gerar novos negócios, mas principalmente para dar ao homem a capacidade para que ele possa ser protagonista nessa nova era. Só o homem cria. A criatividade está para a escola como a memória estava nos últimos 50 anos. Quem tem escola há bastante tempo sabe que nos últimos 50 anos a memória era a coisa mais importante, todo mundo desenvolvia a memória. Neste século a memória começa a perder peso devagarzinho, nada troca da água para o vinho. E quem é que vai substituir a memória, Max? A palavra criatividade. Por que não escolheram outra? Porque ela é a única habilidade que só o homem tem. Todas as outras, as máquinas já simulam, gente. Da força à repetição, a percepção espacial, temos até um GPS que carregamos no carro. Mas criatividade, nenhuma máquina cria. Eu trabalho há uns 10 anos como consultor da Microsoft com um projeto chamado Parceiros da Aprendizagem. O Bill Gates paga a gente aí, é uma coisa querida, paga mal, mas é querido. E ele paga também para a gente ir uma vez por ano lá nos Estados Unidos, em Seattle, no laboratório de pesquisa dele, para participar de uma pesquisa mundial. Qual é a pesquisa, Max? O Bill Gates quer produzir um ser, um robô, que a gente viu naquele filme chamado Inteligência Artificial do Spielberg. Vocês se lembram desse filme? O que era? Quem não viu, Max? É um robô que imita um ser humano, como se fosse uma criança, igualzinho uma criança. O que esse robô faz? Ele simula emoções, por isso ele parece um ser humano. E o Bill Gates paga, nós somos 70 pesquisadores do mundo todo, para uma vez por ano trazer os resultados, porque ele quer produzir isso. Max, vocês estão perto disso? Sim, estamos perto disso como o homem de morar em Marte. Ah, então está longe. Quero dizer para vocês que o homem vai morar em Marte. E quero dizer para vocês que muito antes de morar em Marte, vai se produzir esse robô que simula emoções.
E aí, daqui a uns 20 ou 30 anos, que é quando isso vai acontecer, nós vamos estar aqui reunidos para descobrir qual é a habilidade que é só do homem, porque daí até a criatividade o robô vai ter, porque a criatividade está ligada ao nosso desenvolvimento emocional. Max, vai estar muito longe, não está. Hoje nós já temos toda a literatura a respeito. Você pode ir aqui, mesmo deve ter livros de inteligência artificial. O que fala? Como é que eu construo esse bicho? Por que não construíram ainda? Porque nós não temos tecnologia. A teoria está pronta. O que falta? A tecnologia. Quando o processador for mais rápido, etc., nós vamos chegar lá. A teoria já está toda pronta. Tem livros e mais livros sobre isso. Então nós, a escola, precisamos produzir um ser humano que seja criativo, para que quando cheguem essas máquinas, ele tenha a capacidade de se ressignificar de novo e se reinventar de novo, como a gente fez ao longo de toda a nossa história. Porque quando inventaram a roda e o fogo, o homem teve que de novo se ressignificar, gente. E foi assim em todos os momentos de mudança. E aonde é que ele aprende isso? No momento educativo. Nas cavernas, quando é que era, Max? Quando ele entrava lá e olhava o primeiro processo de educação à distância. Tem alguma instituição que tem educação à distância aqui? Levanta a mão para mim. Isso, tem gente que acha que é moderno, foi o primeiro tipo de educação. Como assim, Max? O que eles faziam? O cara que aprendia a caçar, ele ia na caverna e desenhava o processo. Aí o outro que não sabia ia na caverna e olhava o processo. Como é que é isso? Educação à distância. Vocês vão te pensar sobre isso, né? Eu escrevi uns livros sobre essa bobagem. Ou seja, o homem aprende sempre em momento educativo. Não importa se é lá na caverna ou se é dentro de uma sala de aula, mas eu só aprendo num momento educativo. Nesse século, nós vamos descobrir como é que nós reativamos essa criatividade na nossa gestão. Como é que eu faço isso, Max? Primeiro, então, com uma gestão mais criativa. Segundo, com a participação mais de todos no processo do construir da escola. Trazer mais a família, trazer mais as crianças, trazer os professores na construção dessa nossa escola. Mesmo sendo uma escola particular, que ela possa ter um pouco o cheiro da comunidade, que eu digo, que é o quê? Que é um toque de cada um. E colocar os meninos a nos ajudar na construção dessa escola. Não ter medo de ouvi-los. Na Europa, uma vez por semana, a gente senta para ouvir as crianças. O gestor da escola senta para ouvir um menino de 4 anos, gente. Aqui, parece que é bobagem e perda de tempo. E eu não penso que esse menino de 4 anos vai ser meu cliente por mais 12 anos na vida. Ou eu agrado ele, ou ele vai azucrinar o ouvido do pai dele para trocar de escola. Porque cada vez mais eles tomam conta do seu destino, não é verdade isso, gente? Ou alguém decide com um guri de 13 anos a escola que ele vai estudar hoje? Ele decide. Só se o pai resolver usar a cinta, lá deu o conselho tutelar para ele. Né? Ou seja, se o pai é uma família que tem condição de escolher uma escola particular, gente, a influência do filho é grande, é enorme. E quanto maior, mais influencia, mais influencia. Tanto que a gente vê que o marketing das universidades é voltado muito para o menino. Por quê? Porque o menino queira estar lá. Entendido isso, gente? Ficou claro? Max, como é que eu faço a escola do curioso? Quando eu faço a escola da pergunta, da tecnologia, a escola que se insere socialmente, a escola que tem projetos, a escola que tem responsabilidade social e a escola que sabe que tão importante quanto o conhecimento da proeficiência é o conhecimento de vida. Aí sim eu vou formar protagonistas. Estou falando, mas eu tenho um problema sério, é problema de professores, gente. Vocês aqui, a maioria é gestor, não tem mais esse problema, mas o professor, ele gosta sempre de ver se as pessoas estão entendendo o que ele está falando, sabe? Ele gosta de fazer prova, teste, essas coisas todas. E como a gente está falando de uma escola coletiva, uma escola da construção mútua, eu posso fazer uma pequena atividade para que a gente melhore a nossa qualidade de aprendizagem e possa melhorar o fator mais fundamental do aprender, que é a atenção? Posso fazer uma pequena atividade? É simples, tá? Faz o seguinte, ó, você vai soltar tudo, vai levantar e pegar na mão de mais 10 pessoas, 8, e formar um círculo de mãos dadas. Vamos lá, se misturem. Com tranquilidade, um círculo de mãos dadas. Isso, tranquilo. Uma coisa fundamental nesse século, para que a gente promova escolas
que efetivamente estejam em sintonia com a palavra formação. E a coisa fundamental são as relações interpessoais. Se queremos construir uma escola da formação, ela começa, são nas relações e não no conhecimento. O conhecimento vem logo em seguida, não vamos esquecer disso. Mas eu não vou lá pelo conhecimento, eu vou lá porque eu quero me construir como ser humano. E para me construir, tem também o conhecimento. Mas se for só conhecimento, lembre, a gente pode, o computador também tem conhecimento. Então, nesse século, a interpessoalidade